Oi, oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Terça-feira de feriado, mas estamos aqui para mais uma live do aquecimento para imersão do zero ao rótulo completo. Gente, imersão 100% gratuita, 100% online para a gente falar sobre rotulagem. Para quem está começando agora, para quem quer aprender mais sobre rotulagem, para quem quer se capacitar e se atualizar, essa é a oportunidade. Então, não deixem de se inscrever na imersão. Ó, aqui no comentário tem o linkzinho para vocês. Então, quem tiver aí no chat dá para acessar ou então rotulagem.com.br/inscricão para se inscrever na imersão do zero ao rótulo completo, que começa na próxima semana, dia 18, já temos a primeira aula, certo? E bora lá, boa noite, obrigada a todo mundo que está aqui comigo. Vamos falar sobre quanto cobrar por um rótulo. Gente, pergunta que eu recebo um dia sim, outro também. E na verdade, digamos que não tem assim um valor. Ah, você tem que cobrar R$ 200 por um rótulo, você tem que cobrar R$ 50 por um rótulo, você tem que cobrar R$ 1.000 por um rótulo. Não existe esse valor definido, mas existem algumas referências que a gente pode usar para formar o nosso valor. A primeira coisa que a gente precisa decidir e que é muito particular é se a gente vai cobrar por rótulo ou por hora de consultoria. E aqui, gente, eu vou falar de consultoria porque, assim, quem está na indústria, né, quem trabalha no setor de alimentos como CLT, quem é contratado de alguma empresa, não tem muito o que fazer, né? Daí é o seu salário, é o salário que você acordou quando você entrou no seu emprego, aí é aquilo ali que você vai ganhar. Mas eu estou falando dos profissionais autônomos, né? Profissionais liberais que atuam com consultoria e que a rotulagem está envolvida, tá? Então, quando vai prestar esse serviço de rotulagem, quanto cobrar? A primeira coisa que você precisa decidir é se você vai cobrar por rótulo ou por hora. E assim, gente, não tem verdade absoluta, não tem o que é melhor e o que é pior. Tem o que funciona para você, tá? Então, assim, no começo, eu sempre sugiro que comece cobrando por rótulo. Por quê? Porque você não sabe ainda definir, só de olhar para um trabalho, quantas horas você vai demorar para fazer. Então, como que você vai cobrar por hora? Certo? Então, no começo, eu sempre sugiro que se cobre por rótulo, para você pegar a experiência, para você entender como que vai funcionar o seu trabalho, o que que você vai fazer, quanto tempo você vai demorar. E aí, para saber quanto tempo você vai demorar, não tem como, é contando mesmo. Então, coloca ali um cronômetro, toda hora que você parar para fazer outra coisa, você para o cronômetro, a hora que volta para o rótulo, solta o cronômetro de novo. Ou então só marca os horários mesmo. Ah, comecei 8 horas a fazer o rótulo, beleza. 8h30 eu levantei, fui tomar uma água e um café. Voltei 8h40. E 8h40 eu comecei de novo. E assim você vai ver. Ah, levei 2 horas para fazer esse rótulo, levei 3 horas, levei 5 horas, levei 10 horas, levei 3 dias. Não importa. Então, assim, e aí você vai, se você tiver interesse em passar a cobrar por hora, você tem que ir cronometrando mesmo quanto tempo você leva para finalizar aquele trabalho. Só que se você cobra por rótulo, aí você vai ter um preço fixo. Bom, toda vez que eu for fazer um rótulo, eu vou cobrar X reais, tá? Às vezes você pode fazer uma diferenciação, tipo assim, ah, se tiver o cálculo da tabela nutricional, eu vou cobrar X. Se não tiver o cálculo da tabela nutricional, eu vou cobrar Y, porque daí tem um trabalhinho a mais, né? Mas é a diferença entre você cobrar por hora e não ter um preço fixo ou estabelecer alguns preços fixos para o seu serviço. Como eu disse, eu acredito que no começo seja mais vantajoso você definir esses preços fixos até entender como o seu trabalho vai funcionar, mas depois eu entendo que cobrar por hora seja melhor, pelo menos é o que funciona melhor para mim. Por quê? Porque os rótulos não são todos iguais. E você não vai demorar exatamente o mesmo tempo para fazer todos os rótulos. Então, assim,
Tem rótulo que eu faço em 1 hora, 2 horas. Tem rótulo que eu faço em 10 horas. Tem rótulo que eu faço em 5 horas. Então, assim, é diferente. São rótulos diferentes, são complexidades diferentes. E não é por produto, tá? Rótulo de sorvete eu cobro tanto. Rótulo de pão eu cobro outro tanto. Rótulo de suplemento, outro tanto. Porque, assim, de produto para produto, por mais que sejam 5 rótulos de pães diferentes. Se eles forem de marcas diferentes, com composições diferentes, com objetivos diferentes, tipos de serviços diferentes, não importa que é tudo pão, serão serviços diferentes, vão me demandar esforços e tempos diferentes, tá? Então, eu particularmente hoje cobro por hora, mas comecei cobrando por rótulo, certo? E aí, como que depois que eu defini, beleza, então vou cobrar por rótulo, ou beleza, vou cobrar por hora, como que eu faço para definir estes valores? Então, assim, eu sempre falo que eu gosto de usar uma das bases que eu uso aliás, são as tabelas de honorário, tanto do FNN quanto do Sindicato de Nutricionistas aqui de São Paulo. Aí sempre me falam, mas Aline, eu não sou nutricionista. E eu respondo, tudo bem, eu também não. Eu sou engenheira de alimentos. Eu tenho CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Mas o CREA não define esses valores. Então, pelo CREA, eu não sei quanto é a hora de consultoria de um engenheiro, pelo CREA, eu não sei quanto cobrar por um rótulo. O CREA não me dá essas bases. Então, não adianta eu querer seguir o CREA porque eu sou engenheira, porque ele não me dá as informações que eu preciso. Mas o FNN e os sindicatos de nutricionistas de São Paulo dão essas referências. Então, por que não segui-los? Já que, apesar de eu não ser nutricionista, eu estou trabalhando com rótulos, não é mesmo? Então, vou compartilhar com vocês aqui, para quem está no YouTube, a tabela de honorários do FNN, tá? Então, bora lá. Olá, a Sabrina falou que é tecnóloga de alimentos e que também se baseia no FNN. Gente, eles que dão as referências. O que adianta eu falar, ai, não sou nutricionista? Tudo bem, mas as referências estão lá, então fazer o quê? Então, aqui temos a tabela de honorários do FNN. Coisa muito importante de se ver, gente. Essa é a primeira informação aqui, ó. O cumprimento da tabela é obrigatório. Seu descumprimento é infração ética prevista no Código de Ética, capítulo 10, artigo 18, inciso 5, tá? Então, nutricionistas, vocês não podem cobrar menos do que está estabelecido aqui. Isso é contra o código de ética da profissão de vocês. Então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado aqui, porque eu sou engenheira, eu não preciso cumprir a tabela de honorários do FNN, mas nutricionistas precisam. Então, o que a gente mais vê são profissionais cobrando bem abaixo da tabela. Cuidado, você pode ser denunciado para o seu conselho, para a Federação Nacional dos Nutricionistas e ter um problema, tá? Então, prestem atenção nisso. Mas beleza, a gente vem aqui, independente da profissão, a gente vem aqui no FNN e eles têm várias informações sobre honorários. Então, tem aqui assessoria com RT, assessoria sem RT, tem coisas de clínica, né? Consulta clínica, convênio. Aí tem aqui, ó, consultoria por hora. Eles falam uma referência aqui de 114,48. Então, quando você vai fazer o serviço cobrando por hora, aqui já tem uma referência, tá? Outra referência que eles dão é para rotulagem nutricional, também 114,48 por rótulo, tá? Aqui não é por hora, é por rótulo. Só que somente para rotulagem nutricional, tá? Ou seja, para fazer tabela nutricional, 114,48 são as referências do FNN, tá? Então aqui a gente já tem duas referências, tanto para quem quer cobrar por hora, porque tem a hora da consultoria
aqui, 114,48, e também para quem quer cobrar por rótulo, que só para fazer a tabela nutricional tem aqui 114,48, tá? Então, essa é uma referência nacional que a gente pode usar. Então, quer dizer que eu preciso obrigatoriamente cobrar 114,48 por hora da minha consultoria e 114,48 por tabela nutricional que eu for fazer? Não, não quer dizer isso. Quer dizer, principalmente para os nutricionistas, que esse tem que ser o valor mínimo, tá? É o mínimo, você não pode cobrar menos do que isso, mas você pode cobrar mais. Daqui para cima, você pode cobrar quanto você quiser, desde que paguem. Então, assim, aí o céu é o limite, tá? Outra referência que a gente tem, e que eu até prefiro, é dos sindicatos de nutricionistas de São Paulo. E aí não é que eu prefiro os sindicatos de nutricionistas de São Paulo. Eu prefiro a tabela de honorários do lugar que eu moro. Então, no caso, eu moro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, eu vou seguir o Sindicato de São Paulo, porque, gente, existe uma diferença muito grande entre os estados, né? O custo de vida em São Paulo é muito maior do que o custo de vida no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Que eu posso falar, porque sou do Mato Grosso do Sul e hoje moro em São Paulo. O custo de vida de São Paulo, pelo que eu sei, é muito mais alto do que o custo de vida em Curitiba. Então, imagina o custo de vida no interior do Paraná, imagina o custo de vida no interior do Mato Grosso do Sul. E assim, aí já ouvi falar quando eu falei isso assim: ah, mas eu posso trabalhar com rotulagem para o Brasil inteiro, certo? Pode, sem sair da sua casa. Da minha casa aqui em São Paulo, capital, eu consigo fazer rótulos para o Brasil inteiro. E se eu me especializar, eu posso fazer rótulos para o mundo inteiro, sem sair da minha casa. Porque não existe a necessidade de estar dentro da indústria para fazer os rótulos. Todas as informações que a gente precisa, a gente pode conseguir através de chamada telefônica, chamada de vídeo, WhatsApp, e-mail e tudo mais. Então, eu consigo fazer rótulos para o mundo inteiro, se eu me especializar nas legislações dos outros países, da minha casa. Então, assim, se o meu cliente é da Bahia, se o meu cliente é do Mato Grosso do Sul, se o meu cliente é do Paraná, se o meu cliente é do Tocantins, não faz diferença. As minhas contas são de São Paulo, né? Eu pago todas as minhas contas, eu vivo, eu preciso ir no mercado, eu pago aluguel, eu pago conta de água, de luz, de tudo em São Paulo. Então, o meu trabalho, ele precisa me remunerar o suficiente para que eu viva em São Paulo, que é onde eu estou. Então, eu entendo que os sindicatos dos estados, né, ou das cidades, enfim, eles são mais de acordo com a realidade daquele lugar. Então, assim, o federal é uma base mínima que todo mundo tem que ter. Mas a partir disso, você pode ver o que o sindicato do seu estado indica, tá? Então, aqui a gente tem a tabela do Sindicato de São Paulo. E eu consigo ver aqui, por exemplo, que a hora técnica da consultoria já não é mais R$ 114,48, é R$ 250 por hora. Então, isso aqui está mais de acordo com São Paulo, né? E aqui, o que é legal também é que eles têm o valor de informação nutricional, que também é um pouquinho mais alta e passa a ser de R$ 150 por produto. Então, cada informação nutricional, R$ 150. E tem aqui também a rotulagem completa. Porque, né, gente, o que eu sempre falo? Rotulagem não é só tabela nutricional, nem de longe. Tabela nutricional é um ponto importante, mas que é 10% do rótulo e olhe lá. Então, para fazer um rótulo completo, então, informação nutricional, lista de ingredientes, alergênicos, declaração de lactose, declaração de glúten, peso líquido, denominação de venda, ver se todas as imagens estão corretas, se todos os textos extras estão corretos, se foram feitos avisos extras que precisam ser feitos, dependendo do produto. Então, para fazer essa rotulagem completa, a referência é de R$ 500 por
rótulo, tá? Aí aqui eu não vou saber falar direito, isso aqui é 2021, tá, gente? Os dois que eu mostrei 2021. Eu não vou saber falar direito porque aqui não fala nada, mas eu acredito que nutricionistas de São Paulo não precisam necessariamente seguir essa tabela de honorário. Não seria contra o código de éticas não seguir isso aqui. Mas não seguir o do FNN, sim, porque está escrito, novamente, aqui no começo. O cumprimento da tabela é obrigatório, seu descumprimento é infração ética prevista no Código de Ética, capítulo 10, artigo 18, inciso 5. Tá? Esta tabela refere-se a valores mínimos a serem cobrados. Então, acima disso, posso cobrar. Abaixo disso, não. Então, prestem atenção, Nutris, aqui, tá? E aí, gente, então eu me baseio mais aqui pelo Sindicato de São Paulo, porque reflete melhor a realidade de São Paulo. Só que, como eu disse, eu não cobro por rótulo. Então, eu não tenho um preço fixo de R$ 500 por rótulo e R$ 150 para fazer, cadê? Tabela nutricional aqui. R$ 150 para fazer tabela nutricional. Primeiro, porque raramente eu faço tabela nutricional, né? Então, assim, só tabela nutricional. Normalmente não faço. Raros casos. Eu sempre faço rotulagem completa. Mas não quer dizer que eu cobro R$ 500 por rótulo, porque eu não cobro por rótulo. Eu cobro por hora. Mas também não quer dizer que minha hora é R$ 250, tá? Deixa eu ver aqui. Quais são os profissionais que podem trabalhar com a rotulagem de alimentos? Nutricionistas, engenheiros de alimentos, veterinários também? Com certeza, Keka, veterinários também, nutricionistas com certeza, engenheiros de alimentos com certeza. Basicamente, todas as profissões que te deixam apto a trabalhar no setor de alimentos podem fazer rotulagem, tá? Mas eu não consigo te listar todas porque eu não sei. Mas, assim, engenheiros de alimentos com certeza, porque eu sou uma, então pode. Nutricionistas com toda certeza, tanto que até, né, os sindicatos prevêem esse trabalho na tabela de honorários. Veterinários também, com certeza, porque conheço muitos que trabalham com rotulagem. Mas se tiver alguma dúvida, é melhor consultar o seu conselho, o conselho da sua profissão, para saber se você pode fazer rótulos, ou então, ou também, a vigilância sanitária local, tá? Então, vê na vigilância sanitária da sua cidade ou da cidade para onde você quer prestar esse serviço e se certifica de que a sua profissão pode fazer rótulos. Normalmente pode, tá? Se pode trabalhar na área de alimentos, pode fazer rótulo. Aí basta ter os conhecimentos necessários para fazer, né? O Fábio falou, Aline, coloca os links de consulta, por favor. Ai, vê aqui em cima, ó, Fábio. Você entra lá, sindnutriasp.org.br/piso salarial e tabela de honorários, você vai achar. E o outro é fnn.org.br/honorários, tá? Podem seguir aqui, tá aparecendo aqui em cima ó, o link. É bem facinho de achar. Se você escrever FNN Honorários no Google, a primeira página é essa. Se você escrever Sindicato Nutricionistas SP Honorários, também é a primeira página do Google. É bem facinho de achar, tá? Já entra nessa página aqui. Não precisa ir caçando dentro do site, não. Vai direto, tá bom? O duro é que essa tabela não se atualiza há 12 anos. Então, Débora, mas é de 2021 essa aqui. Então, se eles não atualizam os valores, aí eu não posso fazer nada. E ainda mais eu que não sou nutricionista. Eu acho que eu vou brigar com o sindicato. Mas é 2021 esses valores. Os estados que possuem sindicatos nutri são obrigados a seguir a tabela do sindicato do seu estado. Os que não possuem seguem a FNN. Bom, diz o Pedro, aí já não posso falar, porque, de novo, não sou nutricionista, não posso dizer. Boa noite, produto in natura. Nananã. Tá, não é sobre isso que a gente está falando, né, Leonardo? Mas depende. O fato de ser um produto in natura não quer dizer muita coisa, tá? Tem que ver o produto certinho. Fábio, ó, como eu falei, se você procurar no Google, você encontra, tá? Mas é fnn.org.br/honorários, você já acha.
E sindnutri.sp.org.br/piso-salarial-e-tabela-d-honorários. Você consegue encontrar os dois, tá? Não, eu entendi que você só pontuou, Débora. Eu só pontuei também, que daí já não sei dizer, mas enfim, essa é a de 2021. E aí, gente, como eu disse, temos aqui referências, né? Se precisa seguir a do Estado ou não, aí é melhor vocês, nutricionistas, verem com o sindicato se tem que ser isso mesmo, se não precisa ser isso. O FNN eu sei que tem que ser, porque está escrito. Mas o dos estados aí já não posso dizer, né? Porque meu conselho é o CREA e o CREA não traz essas referências. Muito bem, gente. Então temos aqui referências do Sindicato de Nutricionistas, tanto federal quanto estadual. Mas eu preciso seguir exatamente aquilo, principalmente se eu não for nutricionista? Não, nem se você for nutricionista, porque você pode cobrar a mais. Só que como que eu vou cobrar a mais do que o que está previsto na tabela? Bom, aí entram os seus diferenciais, né? Porque assim, se é para fazer o que todo mundo faz, então cobra o que todo mundo cobra, né? Se eu não vou ter vantagem nenhuma com o seu serviço, eu vou procurar um mais barato, eu vou procurar um que cobre a mesma coisa, mas que está aqui do lado, enfim. Então, gente, a gente só consegue valorizar o nosso trabalho quando a gente tem diferenciais. E aí eu até fiz uma live semana passada falando de várias áreas que a gente pode atuar com a rotulagem e falei que uma delas, inclusive, é a consultoria e como a gente pode se diferenciar. E, gente, é muito triste porque, assim, cada vez mais, quando você vai conhecendo o mercado e conhecendo outros profissionais, a gente acaba chegando à conclusão de que a grande maioria das pessoas não faz nem o que tem que ser feito, sabe? Nem a média. Tipo assim, o que eu preciso fazer quando uma empresa me contrata para fazer o rótulo? Entregar aquele rótulo completo, né? Tipo assim, não precisa fazer a arte, mas no meu relatório eu preciso entregar tudo o que a pessoa precisa pôr no rótulo dela. Ela está me contratando para isso. E os profissionais não estão fazendo nem isso, gente. Põe lá o que está escrito na legislação no relatório, não explica o que é para a pessoa fazer. Se for para ler a legislação, a pessoa lê a legislação, ela não precisa de um profissional para ler a legislação para ela, entendeu? Então, assim, exatamente, a Deca até falou, isso acontece em todas as áreas. É uma conversa que eu estava tendo, inclusive, no final de semana com alguns amigos meus, de como tem profissionais ruins no mercado em todas as áreas, realmente. Pessoas que pararam no tempo e não se atualizam, pessoas que não fazem nem o mínimo, pessoas que não se preocupam em fazer o serviço bem feito, entendeu? Não importa onde você tá, não importa qual é o seu emprego, não importa nem se você queria estar ali ou não. Porque a partir do momento que você aceitou estar ali, você assumiu um compromisso com a empresa e com a pessoa que está consumindo o seu serviço. Porque, por exemplo, a Paula mesmo, a Paula Eloise, que vai fazer live comigo amanhã, ela postou esses dias nos stories dela que ela foi fazer exame de sangue, a mulher furou ela 6 vezes e não conseguiu tirar o sangue dela. Tipo, que absurdo isso, gente, de verdade, é um absurdo. Aí foi tirado o sangue do marido dela, furou ele 3 vezes e não conseguiu tirar o sangue. Tipo, isso é muito absurdo, entendeu? Ah, mas é que ela não gosta de estar ali. Ok, mas assim, ela assumiu compromissos de estar ali prestando aquele serviço. A culpa não é minha que vou lá e aí ela tá infeliz com a vida dela e me fura 6 vezes, não consegue tirar meu sangue. Sabe? Esse é só um exemplo que me veio na cabeça, mas é a mesma coisa. Você vai a um restaurante, você quer ser bem atendido. Você quer pelo menos que te tratem com educação e que tragam a sua comida ok e pronto, sabe? Mas é a mesma coisa com o rótulo. Quando você contrata, quando você se propõe a prestar esse serviço, você precisa fazer isso de forma bem feita. Então, o que o cliente quer quando ele te contrata? Que você resolva o problema de rotulagem dele. Então, não adianta você jogar mais problema em cima dele.
Então, você vai lá e coloca no seu relatório as legislações, o que está escrito na legislação e as referências. A pessoa não vai entender, gente. Nós que trabalhamos com rotulagem, muitas vezes lemos a legislação lá, sei lá, 3 vezes para conseguir entender, manda pergunta para a Anvisa, manda pergunta aqui na caixinha, conversa com outros profissionais para entender. Aí você vai mandar um relatório para profissionais que não são da área de rotulagem, que não têm esse conhecimento, só com a referência da legislação e ele que lute para colocar isso de forma correta no rótulo. Então, assim, sabe, fazer o básico. A nossa função na hora de fazer um rótulo, tanto para corrigir quanto para desenvolver mesmo do zero, é entregar mastigadinho aquela informação para a pessoa que vai colocar isso na arte. Então, assim, não adianta falar lá, segundo a RDC 26, os alergênicos têm que ser declarados em caixa alta, negrito, após a lista de ingredientes com fonte de no mínimo 2 milímetros. Os alergênicos de declaração obrigatória são tal, 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 tal. O que isso ajudou a pessoa? Não é assim que faz. Você vai lá e coloca a lista de ingredientes e embaixo você fala: aqui deve estar a declaração de alergênicos dessa forma. Aí você já escreve em caixa alta, em negrito, na ordem que tem que estar, com o contém, nananão, pode conter. E aí você fala: essas informações precisam estar em caixa alta, negrito, fonte de no mínimo 2 milímetros, abaixo da lista de ingredientes, cor contrastante com a do fundo. É para isso que a gente está lá. Esses dias eu estava brigando com uma aluna do VR, porque ela foi entregar o relatório, ela não tinha feito o cálculo da área do triângulo do transgênico, ela ensinou o cliente a fazer o cálculo da área. Eu falei, não, né? Não, faz você o cálculo da área. Você fala para ele o tamanho que esse triângulo tem que ter. Não estava brigando aleatório, não, tá? A gente estava dando uma olhada lá no relatório dela. Ela quis que a gente olhasse. Então, estava falando. Não, faz esse cálculo. Ou então, às vezes, também joga um monte de informação confusa, não fala o que é painel principal, o que é outro painel. Gente, sabe? Isso faz diferença. É a diferença entre o seu cliente olhar aquele relatório e falar: caramba, é isso que eu preciso fazer, que maravilhoso, consegui, passa para a pessoa do marketing, para quem vai mexer na arte, enfim, e pronto, é fácil. Ou então para o seu cliente olhar aquele relatório e falar: caceta, não adiantou nada, contratei uma pessoa para fazer e não entendi o que eu tenho que fazer. Então, assim, de fazer o básico bem feito, já sai na frente, infelizmente. Esse é o tipo de mercado que a gente tem hoje. E não é só aqui no Brasil, não, tá? É no mundo inteiro. Tem muita falta de profissional capacitado, muita falta em todas as áreas, infelizmente. Então, assim, não seja você o profissional não capacitado. Não seja você o profissional que vai fazer o relatório de qualquer jeito. Não seja você o profissional que seu cliente não vai entender nada que você está falando e não vai querer fazer de novo com você porque ele não entendeu nada. E aí você, com certeza, não vai ser o profissional que vai poder cobrar mais do que a tabela, né? Então, assim, a gente não só precisa prestar um serviço que no básico é de excelência, como a gente precisa ter diferenciais se a gente quiser se valorizar cada vez mais. Então, assim, fazer a arte também do rótulo é obrigatório? Não. Quando a gente fala que a gente faz rotulagem de alimentos, a gente fala dos dizeres legais de rotulagem de acordo com as legislações. Mas se fazer a arte do rótulo é algo que você gosta, por que não? Se você tem essa facilidade com a arte, se você gosta de mexer no Photoshop, no Canva, no CorelDRAW, sei lá, eu em qualquer outro programa que dê para fazer, por que não? É um super diferencial. Você já entrega a arte para o seu cliente toda certinha, toda linda e toda certinha. Então, com certeza, você já vai cobrar mais por rótulo do que a pessoa que não faz a arte. É um diferencial. Ou então, você nem precisa saber fazer a arte, que é o que eu vejo muito os VRs fazendo e que eu tenho falado bastante aqui. Faz uma parceria com uma gráfica ou com um designer. Ele, o designer ou a gráfica, faz a parte da arte e você faz os dizeres legais. Você já vende um serviço mais completo que você consegue cobrar mais. Prestar bons serviços
faz com que você tenha indicação, que é assim, gente, ouro, tá? Se tem uma coisa que é ouro, principalmente para quem trabalha com consultoria, é indicação. É um cliente seu que ficou muito satisfeito com o seu serviço, que te indica para outras pessoas que também precisam desse serviço. Isso te valoriza muito no mercado, gente. Porque assim, o setor de alimentos, ao mesmo tempo que ele é gigante, ele é minúsculo. No fim, todo mundo se conhece. Se não te conhece pessoalmente, conhece alguém que te conhece, ou conhece alguém que conhece alguém que te conhece. No fim, você tá ligado com todo mundo. E as pessoas falam, e as pessoas conversam, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, não seja o profissional que os seus clientes vão falar: ah, eu fiz o rótulo com uma menina lá, tipo, acho que era Aline o nome dela, mas não gostei muito, não entendi muito bem, não. O que ela fez? Mandou um relatório lá, não falou direito o que era para fazer, não validou depois, não sei se tá certo. Acho que tá, mas não seja esse profissional. Seja o profissional que, quando alguém comentar com um cliente seu que precisa fazer o rótulo, ele fala: nossa, não, você vai fazer com a Aline. Não, você vai fazer com a Aline, tá aqui o contato dela, ó, não é das mais baratas, mas vai lá que é certo, porque, ó, nossa, o relatório dela dá para entender tudo. Se não entender também, ela tá ali disponível para dúvida, ela te explica, ela valida o rótulo, você manda para ela vê se tá bom. É esse tipo de profissional que a gente quer ser, né? Só que a gente precisa fazer por onde? Indicação não vem aleatoriamente. Indicação vem de bons serviços, de clientes contentes, de clientes satisfeitos, que sempre vão voltar a fazer com você e que vão te indicar para outros profissionais, para outras pessoas. Então, assim, mas não é só fazer a arte que são formas de se diferenciar. Eu, por exemplo, não faço arte. Não faço. Porque eu não tenho o menor dom para fazer. Eu até gosto, mas eu demoro muito para fazer. E não fui atrás de fazer parceria com um designer para fazer, porque também não conheço nenhum que faça. Então, assim, aí não fui atrás. Eu me diferencio de outras formas. Então, por exemplo, todos os serviços que eu presto têm validação. Todos. Eu não simplesmente mando um relatório para o meu cliente e nunca mais ouço falar dele e não sei se aquele rótulo ficou certo ou não. A não ser que ele não me mande. Né? Opção dele. Ah, mandou o relatório, pôs lá na arte, imprimiu e já foi. Aí não posso fazer nada. Mas dentro do meu escopo de serviço, junto com o desenvolvimento de um rótulo ou com a correção de um rótulo, vem pelo menos 2 validações. O que é isso? Eu vou mandar o meu relatório, o cliente vai pegar as informações dali, passar para a arte dele, ele vai me mandar esta arte, eu vou corrigir essa arte. Se tiver tudo ok de primeira, beleza, eu falo tudo ok, pode imprimir certinho. Se não tiver tudo ok, eu vou falar: não, ó, essa declaração de aroma aqui não ficou correto, precisa ser assim, assim, assim. Olha, eu vi que você colocou os alergênicos aqui em outro lugar do rótulo, não pode ser aqui, precisa ser obrigatoriamente embaixo da lista de ingredientes, como estava escrito no relatório. Ó, esse glúten pode estar aqui no painel principal, mas não pode escrever 0 glúten, tem que ser não contém glúten, e aí pode tirar depois da lista de ingredientes, se quiser. Então, eu vou pontuar o que ele precisa corrigir. Aí eu mando essas correções de novo. Ele ajusta a arte de novo. Me manda essa arte ajustada de novo e eu vejo se está tudo correto de novo. Então, assim, aí para cada cliente tem um tanto de validações que a gente combina. Mas, no mínimo, 2. Que é isso, eu mando o relatório, vejo a arte uma vez, se precisar corrigir, mando as correções, me manda de novo e eu vejo se dessa vez está tudo certo. Parece básico, né? Parece algo óbvio. As pessoas não fazem isso. Não fazem, manda o relatório e nunca mais. Tá? Então, essa é uma forma de se diferenciar. Outra forma de se diferenciar é ficar disponível para o seu cliente tirar dúvidas durante todo o processo, durante todo o tempo com o qual você está trabalhando com ele. Eu fico 100% disponível. Os meus clientes podem me ligar, me mandar mensagem, me mandar WhatsApp, me mandar e-mail com dúvidas a hora que eles quiserem, enquanto eu estiver trabalhando naquele rótulo.
Porque às vezes eles entendem o que está escrito ali no relatório, mas eles pensaram em outra coisa para o rótulo deles. Então, tipo assim, ao invés de simplesmente colocar ali e depois na validação eu falar que está errado, já manda uma mensagem no WhatsApp. Ai, Aline, eu vi aqui que você falou que pode escrever fonte de proteína, mas ao invés de fonte, eu posso escrever rico? Eu falo, não, porque rico é outra coisa, não chega na quantidade, nanã. Ao invés de fonte, ao invés de rico, eu posso escrever alto teor? Pode, alto teor pode, porque é similar a rico. Ah, Eline, eu vi aqui que você falou que tem que ter no mínimo 4 milímetros o tamanho dessa fonte, mas eu posso colocar 6? Pode, 6 pode, só não pode colocar menos do que 4. Ah, Eline, eu vi que tal coisa aqui você falou para escrever no painel principal. Pode ser ali do lado? Não, painel principal. Ah, eu vi que tal coisa aqui pode ser em qualquer painel. Pode ser no painel principal? Pode ser no painel principal. Ah, eu vi aqui que você sugeriu que escreva tal coisa. Pode ser tal outra coisa? Pode ser, não pode ser. Então, fico 100% disponível para dúvidas. Isso é outro diferencial. Porque as pessoas não ficam mesmo. Então, assim, gente, a gente consegue encontrar formas de se diferenciar do todo, né? Infelizmente, na rotulagem, o fato de você ser um profissional capacitado, que realmente entende das legislações, que estudou o assunto, que sabe que rotulagem não é só tabela nutricional, que sabe quais são as principais legislações de rotulagem, que sabe onde encontrar essas legislações, que tem argumento, né? Isso já é um diferencial, infelizmente, na rotulagem, porque isso deveria ser básico, mas já é um diferencial. E aí, além disso, a gente consegue se diferenciando de outras formas. E aí, quanto mais diferenciado é o seu serviço, mais valorizado ele é. E aí você consegue cobrar acima da tabela. É assim que funciona. Para tudo, gente, não é só com rotulagem isso. Para tudo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Inclusive, quem trabalha já aqui com consultoria, me manda aí, se vocês quiserem compartilhar, lógico. Mas o que vocês acham que é um diferencial do serviço de vocês, assim, que vocês veem que seus clientes gostam e que isso faz com que eles voltem, isso faz com que eles te indiquem? O que vocês têm de diferencial? Me manda aqui, quem quiser compartilhar. Aline, você poderia fazer uma live sobre como você entrega o trabalho de rotulagem pronto, escrito para o cliente? Natália, já fiz no Vida de Rotulagem. No Vida de Rotulagem, na quinta aula que eu estou devendo do módulo de consultoria, tem como entregar o serviço, o relatório. E numa live que eu fiz recentemente, que a gente fez do zero um rótulo de um biscoito diet, eu fui escrevendo as informações e não fiz o relatório da forma como eu fiz, como eu faço, aliás, mas eu fui mostrando, falei, gente, é mais ou menos isso aqui, ó, que eu faço o relatório. E não tem segredo, viu, Natália? Para ser bem sincera, o meu relatório, ele é bem simples e bem direto ao ponto, sabe por quê? Ao longo desse tempo que eu trabalho com consultoria, que já deve ter aí 4 anos, eu com rotulagem, né? Eu vi que quanto mais direto ao ponto for a informação, mais fácil ela é de ser compreendida. Então você pode, eu não sei se você já me segue há bastante tempo ou não, mas você vê que eu sou bem direto ao ponto quando eu tô fazendo as lives, quando eu tô dando aula de alguma coisa. Não tem enrolação. É assim, precisa fazer isso, isso tá na legislação tal, nanã. Porque se você fica floreando muito, se você fica tentando explicar muito, se você mostra as exceções, isso no relatório, tá? Se você mostra as exceções, se você dá muita opção para o cliente, ele se confunde. Então, eu tinha mania de anteriormente querer explicar muito no meu relatório, eu queria dar uma aula de rotulagem para o meu cliente em cada informação que eu colocava no relatório. E eu via que isso me dava muito retrabalho de dúvida e de rótulos errados para eu validar. Ou seja, as pessoas não entendiam o que era para fazer. E aí eu fui enxugando isso, que hoje os relatórios são direto ao ponto. Tipo, tira isso daqui e põe ali. Isso aqui precisa estar em negrito. Essa informação precisa estar assim, 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 em tal lugar. Então eu vou direto.
E isso fez com que, na hora de validar, eu visse um número muito menor de erros e um número muito menor de dúvidas sobre o que estava escrito no relatório. Então, eu não sei, porque me perguntam muito sobre como entregar o trabalho de rotulagem, e eu não sei que tipo de medo que vocês têm, ou que tipo de insegurança vocês têm nesse sentido, e eu não sei o que vocês imaginam que seja o meu relatório, porque assim, ele é direto ao ponto. É assim, não faça isso, não faça isso, mude isso, faça isso dessa forma, coloque esta informação nesse lugar. É bem direto ao ponto mesmo, tá? Mas lá no Vida de Rotulagem tem. Tem algum app ou programa que você indica para fazer cálculo de tabela? Tem o VR Fácil, é uma ferramenta do Vida de Rotulagem, exclusiva para os alunos do Vida de Rotulagem, para os VRs, que é para cálculo de tabela. Hoje é no Excel também, mas a gente já tem a nova versão que deve entrar até essa semana ainda, lá no Vida de Rotulagem, que agora é um programinha mesmo, que baixa, faz lá tudo. Ele é um programa híbrido, esse novo, então ele vai gerar tanto a tabela atual quanto a tabela nova. E aí, a hora que mudar as legislações, aí a gente vai tirar essa parte de gerar a tabela atual para gerar só a nova. Mas eu uso o VR Fácil. Ai, a Débora falou que o setor de alimentos é do tamanho de uma chia. É por aí mesmo. Essa live também fica gravada? Sim, também, aqui no YouTube, tá? Por quanto tempo ficarão gravadas? Acho que até o fim dessa semana. Aline, tudo isso vamos aprender no seu curso das dúvidas dos clientes? Kelly, o curso, ele é uma dúvida, ele é um curso de rotulagem, tá? Então você aprende a fazer rótulos no curso. Tem um módulo de consultoria que agora vai ser vendido à parte, tá? Então, tem um módulo de consultoria onde eu falo um pouquinho, é um overview de consultoria, não é um curso de consultoria, tá? É um módulo de consultoria, onde eu falo sobre como começar, contrato, tem modelo de contrato, já fiz aula sobre captação de clientes, já fiz aula sobre proposta, tem a aula agora que eu preciso gravar, que é entrega e validação de rótulo. Mas o curso é de rotulagem, tá? Então você vai aprender a fazer rótulos. A questão é a seguinte: como eu falei, profissionais muito mal capacitados na área, totalmente desatualizados, que trabalham há 15 anos com isso, e a última vez que fez um curso foi há 15 anos atrás. Então, assim, a partir do momento que você tem segurança em trabalhar com rotulagem, a partir do momento que você tem uma rede de apoio, que é a comunidade do VR no Facebook, exclusiva para os alunos, e o suporte do curso, onde você pode mandar todas as suas dúvidas lá, você se sente mais segura de levar isso para frente. Você se sente mais segura de começar a oferecer esses serviços. Porque, primeiro, com o conhecimento, você sabe que se você ficar disponível para as dúvidas do seu cliente, você vai saber responder. E segundo, que com a rede de apoio, você sabe que se você não souber responder, você pode mandar lá que alguém vai te ajudar. Então, isso vai te dando mais segurança. Mas o curso é para aprender a fazer rótulos. Agora, eu tenho no curso, todo mês a gente tem uma VR Class, que é uma aula ao vivo. E aí, nessas aulas ao vivo, eu trato dos assuntos que vocês pedem, que os VRs pedem. Então, se eu não me engano, a última VR Class foi sobre proposta. E aí eu mostrei minhas duas últimas propostas que tinham sido enviadas, eu mostrei, só não mostrei o cliente que era, mas mostrei o valor que eu cobrei pelo serviço, o que era o serviço, como que eu descrevi o serviço, como que estava a proposta visualmente e tudo mais. Então, tem essa aula lá. Inclusive, quem entrar nessa turma tem acesso a todas as VR classes que já foram feitas, que se eu não me engano foram 30. Então, você pode assistir todas, inclusive essa da proposta. Então, por exemplo, se os VRs começarem a pedir uma VR class sobre... O que a Nádia falou aqui? Nália, né? Acho que era o nome. Natália.
Se os VRs pedissem uma VR class sobre. Ah, beleza, então sobre relatório de entrega, eu faço. Aí fica lá. Ah, se os VRs pedirem uma VR class sobre como se diferenciar na rotulagem, eu faço. Tá? Então tem essas aulas ao vivo que é o que os VRs querem. Mas o curso mesmo é para aprender a fazer rótulo. O mercado está cheio de quebra-galho. Verdade. Está faltando profissional capacitado. E que tenham respeito com o cliente, atendimento é tudo. Fato, Fábio, não poderia concordar mais com você. Já faço esse acompanhamento, tirando as dúvidas e aplicando o checklist do rótulo. O pessoal gosta bastante. Verdade, Fabiola. Tem VRs que mandam o checklist para o cliente, junto com o relatório. Então, o checklist do Vida de Rotulagem, né? Um dos bônus é um checklist de rotulagem. Tem VR, inclusive uma das VR classes foi sobre como personalizar o checklist. E tem cliente que manda, tem VR que manda para o cliente, e realmente eles gostam mesmo. É um diferencial mesmo. Entregar um material organizado também surpreende os clientes, o que é absurdo, né, Fabiola? Você concorda comigo que não era para ser uma surpresa entregar um material organizado e simplesmente o básico? Mas, infelizmente, é um diferencial. Débora, meu diferencial é esse pós-atendimento. Só finalizou com o cliente só quando sai a embalagem. Só finalizo com o cliente quando sai a embalagem do produto. E muitas vezes gera outros produtos. Boa, Débora, é verdade, concordo com você. Esse pós-atendimento realmente é um diferencial e realmente os clientes gostam. Eu também. Eu fico ali, tô ali. Até o produto tá no mercado aí a gente encerra. Isso é tipo romantizar o que é para ser feito. Isso atrapalha o que é para ser importante. Não sei sobre o que você estava falando. Salgados, pães, confeitaria. Me formo em nutrição final do ano e trabalho com design. A minha vontade é entregar com a arte, justamente porque minha família possui uma empresa de comunicação Tem a faca e o Bruna, você tem muito a faca e o queijo na mão. Você já viu o live? O live é ótimo. Você já viu a live que eu fiz com a Isa? A Isa, o namorado dela tem uma gráfica e ele já fazia rótulos na gráfica sem nenhum profissional por trás. E ela é veterinária, só que ela não trabalhava com rotulagem. E quando ela veio me perguntar do curso, ela entrou, acho que há umas 3 turmas. Ela veio me perguntar sobre o curso e comentou que o namorado... Eu falei, gente, Isa, você tá com a faca e com o queijo na mão, menina, pelo amor de Deus, se especializa nisso e bora. E não deu outra, né? Entrou no curso, se especializou e hoje tá lá, bombando na gráfica. Ela é RT, ela faz outras coisas, mas tá lá na gráfica do namorado também, fazendo esse serviço de rotulagem para os clientes que já iam lá fazer rótulo. Nossa, Bruna, só vai. Seu curso de VR vai ter algum aberto agora? Vai, Ana, dia 24 de outubro. Essa semana tem aquecimento, né? Amanhã tem live com a Paula Heloise sobre rotulagem de produtos de origem animal. Na quinta-feira tem live de perguntas e respostas. E na sexta tem live com essa fofa aqui, queridíssima Mari Porto, VR de sucesso. E então, até sexta dessa semana a gente está em aquecimento. Na próxima semana começa o workshop gratuito, online também, imersão do zero ao rótulo completo. E aí no dia 24 abrem as inscrições para o Vida de Rotulagem, tá? Mari falou, vejo que os clientes que já tive gostam muito da disponibilidade para tirar dúvidas durante o período de serviço. Consigo ajudar bastante. Exato, Mari, exato. Esse é um bom diferencial. Respondido, obrigada. Não vejo a hora de começar, é que vou começar do zero mesmo. Kelly, você já está inscrita na imersão? Você já vai. A imersão é do zero ao rótulo completo. Então, ali você já vai ver muita coisa e já vai ter uma base muito grande, tá? E aí, depois entrar no VR é sucesso total, assim. Sem falsa modéstia, mas é sucesso total. Estudante de nutrição pode prestar serviço de rotulagem ou apenas após a conclusão do curso? Então, Cíntia,
Eu acho complicado, porque assim, isso não é uma verdade absoluta, tá? É só como eu enxergo. Fazer rótulos como consultor é uma atribuição do nutricionista. Assim como é uma atribuição do engenheiro de alimentos, do médico veterinário, do tecnólogo, enfim. Então, é uma atribuição da sua profissão. Assim como você não pode estar em clínica, assim como você não pode montar dieta, assim como você não pode atender, ser nutricionista de UAN, porque você ainda não é formada, eu entendo que você também não pode fazer rótulos, porque você ainda não é formada. Mas você pode começar com estágio, você pode começar acompanhando alguma consultora, tem várias formas de você começar ainda estando na faculdade. Mas eu não arriscaria começar assim, comecei por conta própria, porque pode ser que nada aconteça, mas pode ser que alguém te denuncie. E aí é exercício legal da profissão. É como eu entendo. Então, não recomendo que você comece sem estar formada por conta própria. Tente começar com um estágio, tá? Sobre ir direto ao ponto. Boa. É uma boa área para nutri recém-formada? Sim, Patrícia. Recém-formada, formada há pouco tempo, formada há muitos anos. É uma boa área. Termino esse ano e acho esse assunto muito interessante. Se você gosta, Patrícia, vai. Vai. Veja a live que eu fiz com a Silvia Dutini. Acho que foi a última VR Class que eu fiz. A última mentoria VR de sucesso que eu fiz, que foi semana passada. Tá salva lá no Instagram. Ela é nutricionista. Ela fez nutrição assim depois de mais velha já. Ela foi bancária, tinha uma carreira em banco, saiu, fez nutrição. Hoje ela atende tanto em consultório quanto faz rotulagem. E ela fala que ajuda muito, porque como que você vai falar para o seu paciente ler um rótulo se você não sabe ler um rótulo, né? Então, assim, é muito bom sim, tá? Mesmo porque, assim, não, gente, e não é só nutricionista, não é só a sua faculdade. A gente não aprende rotulagem na faculdade. Na minha faculdade de engenharia de alimentos eu não aprendi, os meus colegas não aprenderam, ninguém sabe de rotulagem, não é uma matéria que a gente tem na faculdade. E quando tem, vê só tabela nutricional. Ou vê muito por cima e aí acha que rotulagem é aquilo. Então, assim, você ser nutricionista recém-formada e estudar rotulagem especificadamente já é um diferencial também. Então, assim, ainda mais se você gosta, se joga. Vai ficar gravada, Regina. Lid, espero que sua super novidade seja um cliente novo. Boa noite. A assinatura do responsável técnico na rotulagem nutricional entra no relatório que é entregue para o cliente? Eu não sou responsável técnica, Júlia. Nunca fui RT de nada. Eu sou consultora. Então, não sei como que funciona a assinatura de RT, de verdade. Não sei. Gente, é isso. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui no Instagram. Normalmente vocês entram aqui e vão pro YouTube, né? Acho que. Aline, estou adorando a live. Você já chegou a registrar um produto no mapa? Não, Nutri Felipe, obrigada. Você tá sempre nas lives, né? Que bom, acho que você tá gostando mesmo. Nunca registrei produto no mapa. Mas lá no vídeo de rotulagem tem um módulo só sobre PGA SIGCIF, tá? Que é registro de produto de origem animal no PGA, né? No CIF, mas não sou eu que dou o módulo, é a Manu, que é veterinária. Eu nunca fiz, não. Validar está dentro do valor? Quantas vezes você revisa? Sim, Andréia, quando eu valido o rótulo, isso já está incluso no valor da proposta que eu mandei. E aí, quantas vezes eu vou revisar é combinado com o cliente. Então, como eu falei, no mínimo 2 vezes. Mas se o cliente acha que ele vai precisar de mais, aí eu coloco mais e isso tem um valor, né? Um acréscimo. Então, mas isso já está no valor, sim. E está especificado como um dos serviços que eu vou prestar, né? Que eu faço essa descrição do que está incluso ali. Então, a validação está descrita ali. Acho que é isso, né, gente? Vocês têm mais dúvidas? Dúvidas? Olha, travou. Que tristeza. Voltou.
Lid falou: não, não é um cliente, mas é melhor. Quero saber, Lid. Gente, é isso então? Dúvidas? Entenderam a base de cálculo? Então, ó, vou deixar aqui de novo para vocês verem. Temos aqui tabela de honorários do Sindicato de Nutricionistas de São Paulo, porque estou em São Paulo, né? Então, não sou nutricionista, para quem chegou pelo meio do caminho, não sou nutricionista, mas o Sindicato de Nutricionistas é o que dá melhor essas referências, então tem a hora técnica de consultoria aqui, informação nutricional aqui e rotulagem completa aqui. E temos também aqui o FNN, que daí é federal, né? Não é por estado. Não vai mostrar? Ah, apareceu. Tem aqui hora da. Nossa, gente, meu computador tá travando inteiro. Hora da consultoria aqui pelo FNN e somente informação nutricional, eles não falam sobre rotulagem geral, então informação nutricional aqui. São duas bases de cálculo, não precisam ser seguidas somente por nutricionistas, né? No mínimo isso. Mas, como eu falei, gente, o céu é o limite e aí tudo vai depender do quanto você consegue passar o valor desse seu serviço para o seu cliente, prospectar os clientes corretos. E no fim é o que eu falo: você precisa prestar aquele serviço, olhar para o valor que caiu na sua conta e pensar: estou feliz com isso, valeu a pena. É isso. No fim, é isso. Tá? A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Então, se tá fazendo o trabalho, no fim tem que olhar para a conta e falar: ok, tá valendo a pena. Aí, isso aí não tem critério. Para mim é um tanto, para vocês é outro tanto, mas a gente tem algumas referências e algumas bases, sim, que a gente pode ter ali de referência e base e se diferenciar para poder cobrar cada vez mais e deixar o cliente cada vez mais feliz, né? Que é o que importa para ele voltar e te divulgar. Sou estudante de tecnologia em alimentos e tenho um empreendimento de lanches e comidas saudáveis. No VR, vemos a construção da tabela nutricional? Sim, senhora. Foi incrível, muito obrigada, Aline. Pã, fazia tempo que eu não te via. Que bom que você está aqui. Live maravilhosa, como sempre, obrigada. Aline, quando você fala que valida, é dar um ok por e-mail? Não, Ieda, quando eu falo que eu valido, eu corrijo a arte do cliente de novo. Eu vejo se o que eu escrevi no relatório ele colocou no rótulo de forma correta. Aí, quando vem arte em PDF, eu corrijo pelo programa do PDF mesmo. Vou colocando balãozinho, sabe? E escrevendo o que precisa corrigir. Tenho feito assim, tem dado bem certo. Se está tudo certo, eu mando um e-mail falando: está tudo certo. Aí sim. Mas as correções normalmente vão no PDF. Mas pode ser por e-mail também, da forma como você achar melhor. Novas leis de rotulagem nutricional, né, Fábio? Tem que falar, rotulagem nutricional, 9 de outubro de 2022. Gente, é isso. Fiquei muito feliz em ter te encontrado no Insta e estar aqui agora. Ah, que legal, Bruna. Seja muito bem-vinda. É isso, gente. Que bom que vocês gostaram. No fim, gente, quem está indo para consultoria, e isso eu falo em uma das aulas do módulo de consultoria, precisa ser autônomo, literalmente, gente. Vocês precisam se sentir seguros. Então, assim, não tenham medo de cobrar, não tenham medo de prospectar cliente, não tenham medo de enviar proposta, não tenham medo de enviar relatório e errar e levar não. É do jogo. Tem que aprender com esse não. Então, pô, como que eu vi que o que eu tava cobrando lá no começo era muito pouco? Porque eu via que eu não tinha resistência nenhuma de preço, as pessoas não tentavam nem negociar. E aí eu ficava lá, me matava, pesquisava e estudava e fazia rótulo para cair 70 conto na minha conta. Eu falava: cara, isso tá errado. Entendeu? Então, confiem nas percepções de vocês, gente. Sejam autocríticos, façam autoanálise de tudo. Tomam um não, por que será? Mandou a proposta, não aceitaram, por que será? Pô, tô cobrando aqui, ninguém tá falando nada, por que será? Não tô conseguindo fechar serviço, por que será?
vocês precisam se questionar também, assumir essas responsabilidades, ser autônomo é isso, né? Então é do jogo, gente, é do jogo, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A live fica salva aqui no YouTube, tá bom? E amanhã, rotulagem de produtos de origem animal com Dona Paula Heloise. Espero vocês aqui às 20 horas também, tá bom? Bom restinho de feriado para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.